Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar seguimento, já caminhando para o final, da nossa análise dos regimes prisionais e da progressão de regime contida aí no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Hoje nós vamos falar de uma alteração muito importante que ocorreu em 2018, em que a gente vai ter uma maior preocupação com as mães do cárcere, né? As mulheres que estão grávidas e que estão presas, a questão de mulheres que são mães ou responsáveis de crianças, a questão que nós temos também dessas mães que são as responsáveis por pessoas com deficiência. E aí uma preocupação do legislador, principalmente em 2018, nós vamos ter a alteração importante na LEP, que vai alterar de forma significativa a progressão de regime. Então, vamos lá? Veja bem, vamos observar aqui, né? Nós temos a progressão de regime especial, então, em relação à mulher que é gestante, aquela que está grávida, né? Comprovadamente grávida, através do exame médico, aquela que é mãe, através da apresentação de documentação, e essa mãe ela pode ser tanto biológica quanto uma mãe adotiva, porque a gente sabe que não há na Constituição Federal a discriminação entre filhos havidos, né, de forma consanguínea ou filhos civis, né? A gente tem essa igualdade de filiação, ou que seja responsável, né? Obviamente precisa do termo, né, da tutela ali de crianças, ou a curadoria, né, ser curador de pessoa com deficiência. Por que que há essa preocupação? Porque se eu tenho a gestação, se eu tenho o fato de ser responsável ou mãe por criança ou pessoa com deficiência, eu estou falando dos chamados grupos de vulneráveis, né? São pessoas que precisam, devido à sua condição especial de ser, de uma maior proteção por parte do Estado. Precisa ali de uma proteção integral, em razão da sua fragilidade e indefensabilidade. Eu trouxe para vocês um conceito de um importante estudioso dos direitos humanos, que é o professor Valério Mazzuoli, que traz o conceito de grupos de vulneráveis. Então, é importante essa matéria que hoje nós temos a disciplina dos direitos humanos dos vulneráveis. Isso ganha ali grande importância dentro dos direitos humanos, né? E aí eu tenho grupos de vulneráveis, são coletividades mais amplas de pessoas que, apesar de não pertencerem propriamente às minorias, eles que não são possuidoras de uma identidade coletiva específica, mesmo assim necessitam, não obstante, de proteção especial, em razão da sua fragilidade ou indefensabilidade, que é o caso de mulheres, os idosos, crianças, os adolescentes, as pessoas com deficientes, consumidores, né? E aqui a LEP, através do artigo 112, no seu parágrafo, né, que nós vamos ver, terceiro, através dessa alteração, né, da lei, nós temos a preocupação com esse grupo de vulnerável, que são aqueles, né, que estão submetidos a uma gestação, a questão de ser criança e a questão de ser uma pessoa com deficiência. Bom, e aí, nós temos, né, o porquê, qual que é a razão disso? Porque a nossa República Federativa do Brasil, ela vai ser pautada, ela tem como um dos principais fundamentos a questão da dignidade da pessoa humana, né? Então, a gente vê uma proteção muito grande em relação a essa mulher, né, como sendo a mãe, a responsável de criança ou pessoa com deficiência, ou estar gestando, como uma forma de garantir, né, ainda que essa mulher esteja privada de liberdade, a dignidade da pessoa humana, que vai também refletir em relação a esses grupos de vulneráveis. A Lei
769 de 2018, ela é, na verdade, uma novatio legis in melius, né? Ou seja, ela é uma norma que vem para beneficiar. Como ela é uma norma que vem para beneficiar, ela vai, né, de fato, ali poder ser aplicada nas situações já vigentes, né? Ela tem ali uma aplicação tão imediata como também a possibilidade dela ter a ser, né, ali retroativa para poder beneficiar o réu, né? Então a gente tem aqui uma novatio legis in melius, ela melhora a situação para essas mulheres que estão grávidas, para essa mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. E aí, as apenadas, elas precisam preencher esses requisitos previstos no artigo 112, parágrafo 3º da LEP. E, obviamente, que a postulação desse direito, ele vai ser analisado pelo juiz da vara de execução penal, né? Ele que é o responsável, né? Esse juízo. E aí, vamos trazer o que vem a ser a questão desses grupos de vulneráveis, né? O conceito legal desses grupos de vulneráveis. Gestante, a gente já sabe, né? Aquela que está gerando, né, uma vida humana intrauterina. Obviamente que é necessário haver o exame de constatação, o exame de sangue, né? Inclusive, a questão de ser mãe através da certidão de nascimento, a responsável através de um termo ali, né, de tutora, ou até mesmo de curadora de pessoa com deficiência. E o que é considerado criança? Criança é aquela pessoa, né, para efeitos do Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos incompletos, né? Então, considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E aqui é muito importante a gente observar, por quê? Pegadinha de prova, né? A cereja do bolo. Essa progressão, ela só vai existir de forma especial para a mulher ou a responsável por crianças. Não engloba a adolescente. Então, você tem que saber que é somente lá no probleminha que vai vir na sua prova, somente criança, que é aquela pessoa até 12 anos de idade incompleto. Porque a adolescente vai, né, entre 12 e 18 anos de idade. Então, frisa isso, é criança, não entra aí a mãe de adolescente. Então, que fica bem guardado para vocês essa questão, né, que é bastante sutil, mas que pode cair na sua prova e que pode te atrapalhar. E o que é pessoa com deficiência? Primeiramente, eu faço aqui uma ressalva muito importante, porque se a gente for observar em alguns artigos do próprio Código Penal ou da própria LEP, nós vamos achar muito ainda o termo portadora de deficiência. E esse termo, ele não é mais usado. Por quê? Porque o Brasil, ele vai ratificar a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive na forma qualificada, né, com status ali de emenda constitucional, quando a gente tem a aprovação de um tratado de direitos humanos por meio ali da votação em cada casa do Congresso, né? E em 2 turnos, com pelo menos 3/5 dos votos em cada turno, né? Então, eu vou ter essa aprovação qualificada, ela vai ter status de emenda constitucional, ela vai ter um status constitucional. E aqui é importante a gente observar isso, porque a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem esse status, né? Juntamente com o Tratado de Marrakech, que também tem um viés em relação ali à pessoa que tem dificuldade de leitura, de acesso à leitura por meio ali de uma dificuldade de acuidade visual, para uma deficiência visual ou até mesmo para um transtorno de déficit de atenção,
né? E aí a gente tem o Tratado de Marrakech, que traz também essa necessidade de um livro, né? De livros, de publicações também destinadas a atender este público. Então, a gente tem esses dois tratados no Brasil, nessa Convenção Internacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e em relação ao Tratado de Marrakech, ou também chamado de Tratado do Livro Acessível. E aqui é importante porque nessa convenção, traz de forma clara para a gente que eu não posso falar que alguém é portador de uma deficiência. Por quê? Porque quando você porta alguma coisa, você pode deixar aquela coisa de lado. Por exemplo, eu posso portar meus brincos para dar aula, mas eu posso dar aula sem os meus brincos. A pessoa com deficiência, ela não tem como retirar a deficiência, né? E uma forma também de garantir essa identidade da pessoa. A pessoa ela deve ser respeitada na sua dignidade, no seu reconhecimento identitário, através do que ela é, né? A pessoa ela tem que ser respeitada e reconhecida como se é. Então, por isso que a gente fala pessoa com deficiência. E aí, essa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi responsável para poder, no nosso país, dentro do nosso âmbito interno, ser aprovado uma legislação que traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É recente, é a Lei 13.146 de 2015, que traz o conceito de pessoa com deficiência no seu artigo 2º. Então, vamos ver. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, isso é importante, de natureza, seja ela física, seja ela mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, lembrando mais uma vez, que essa deficiência, ela pode ser tanto de natureza física, quanto de natureza mental, intelectual ou sensorial, e ela vai ser transdisciplinar, ou seja, em interação com uma ou mais barreiras, seja social, cultural, econômica, né? Ou todas essas juntas, pode obstruir a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em pé de igualdade, ok? Então, fica aí para vocês também o conceito, né? Se for uma questão mais elaborada, pode trabalhar com vocês o conceito de criança, que é uma pessoa com até 12 anos incompletos, e também o conceito de pessoa com deficiência. Lembrando que a gente não fala mais portadora de deficiência. Então, vamos ver o que o artigo 112, parágrafo 3º da LEP traz para a gente. No caso da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, lembra, somente crianças, olha a cerejinha do bolo, ou pessoas com deficiência, aqui, gente, vai ter uma análise do juiz da execução, né? Aqui não fala que tem que ser uma deficiência física, ou mental, ou intelectual, né? Aqui traz de uma forma genérica, isso é importante também. Os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, ou seja, eu tenho que preencher, né? Eu, mãe, ali, ou responsável de uma criança, ou uma pessoa com deficiência, ou gestante, eu tenho que preencher todos os incisos previstos no artigo 112, parágrafo 3º. E aí eu tenho não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Cuidado, não é apenas não ter cometido crime mediante violência ou grave ameaça em relação apenas aos filhos, tá? Pode ser qualquer vítima. Então, uma pessoa que comete um crime de roubo, que é mediante violência ou grave ameaça para subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Essa mulher, embora ela esteja grávida, ela não pode receber o benefício dessa progressão. Por quê? Porque ela cometeu o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que não seja o seu filho ou o seu dependente. Somando a isso,
precisa que não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente, né? Porque senão não justifica. Se eu estou aqui protegendo a dignidade da pessoa humana, se o legislador pensa na coparentalidade, na necessidade ali da importância materna na criação e educação dos filhos, como é que ele vai permitir que uma mulher que cometa ali o crime contra o seu próprio filho ou dependente possa estar numa progressão de regime diferenciada em razão dessa proteção desse grupo de vulnerável, né? Não faz sentido. Além disso, tem que ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Isso é muito importante. Então, se está ali no regime fechado, ela tem que ter cumprido pelo menos 1/8 da pena nesse regime para ela poder progredir para o semiaberto. Da mesma forma, se ela está no semiaberto, ela tem que ter progredido pelo menos 1/8 da pena no regime semiaberto para que ela possa ir para o aberto. Além disso, ela precisa ser primária, ou seja, ela não pode ser reincidente e ter um bom comportamento carcerário. Como é que ela vai ter um bom comportamento carcerário? Precisa ali, né, de ser atestado por meio do diretor do estabelecimento prisional. Aqui, gente, cuidado, não é necessário o exame criminológico. Lembra, o exame criminológico ele só vai existir, segundo o STJ, né, em casos peculiares, em que de fato haja uma exigência fundamentada. Então, aqui, para facilitar, já que eu estou falando que é uma novatio legis in melius, né, uma norma que vai beneficiar, não exige ali maiores burocracias. Então, que seja esse bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Além disso, muito importante, como esse combate, né, da organização criminosa, essa mulher também não pode ter integrado organização criminosa. Porque se ela fizer parte de organização criminosa, né, quando eu tenho ali a questão de 4 ou mais pessoas que se associam de forma organizada, de forma hierarquizada, com divisão de tarefas, ainda que de forma informal, com o intuito de praticar crimes, né, cuja pena máxima ali seja superior a 4 anos, ou então de caráter transnacional, ela não pode receber o benefício da progressão de 1/8, esse benefício que é objetivo. Então, não vamos esquecer, não pode ter praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer vítima. Além disso, não pode ter cometido crime contra o seu filho ou seu dependente, deve ter cumprido pelo menos 1/8 da pena no regime anterior e ser primária e ter bom atestado, né, carcerário ali, de bom comportamento carcerário, que vai ser emitido pelo diretor do estabelecimento prisional e não pode, em hipótese alguma, ter integrado organização criminosa. Cuidado, aqui fala organização criminosa, não fala associação criminosa. Também fica aí esse ponto para uma possível pegadinha do seu examinador. E aí nós temos, né, quando é que ela vai perder, né, quando a gente vai ter a revogação desse benefício? Quando ela vier a praticar uma falta grave, que a gente sabe que são aquelas que são expressas lá no artigo 50 da LEP e no artigo 52, quando ela pratica ali um crime doloso durante o cumprimento da pena. Doloso, né? Aquele crime com intenção, com consciência, com vontade de se produzir o resultado, ou quando se assume o risco da produção desse resultado, vai implicar na revogação do benefício previsto no parágrafo 3º desse artigo, que é o artigo 112. Então, vamos ver uma questãozinha que caiu para o cargo de promotor de justiça em 2019. Nos termos da Lei de Execução Penal, no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são cumulativamente: não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, perfeito.
Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, também é outro requisito que é cumulativo. Ter cumprido pelo menos 1/8 da pena no regime anterior, também, que é um requisito objetivo. Ser primária, perfeito, né? Ter bom comportamento carcerário, emitido aí pelo diretor do estabelecimento prisional, e não ter integrado a organização criminosa. Perfeito. Agora, se a gente for observar bem o inicinho da questão, é que está a pegadinha do seu examinador. Nos termos da lei de execução penal, no caso de mulher gestante, perfeito. Que for mãe ou responsável por crianças, perfeito. Adolescente, não. Adolescente não entra. A lei coloca adolescente como fora, né? Ou seja, ela põe de forma expressa que é criança, ou seja, aquela pessoa até 12 anos de idade incompleto. Então, a mãe de adolescente não entra nessa progressão de regime especial. A pessoa com deficiência, sim, a mãe ou responsável da pessoa com deficiência, gestante ou mãe ou responsável de criança, adolescente não. Então, às vezes se faz uma leitura apressada da prova, né? Mais uma vez aí, pessoal, leia com bastante atenção, porque a sua chance de ser aprovado na prova está nos detalhes, né? Então, mostra ali, olha, adolescente não entra, né? Então, assim, é uma forma que ele vai te pegar, né? Que ele vai tentar ali fazer a peneira do concurso. Então, leia com cuidado, com atenção, com calma, para você lembrar que adolescente não entra nessa história, a mãe ou responsável de adolescente. Então, a gente tem que errado essa assertiva. Bom, nós ficamos por aqui, então, nessa aulinha sobre o artigo 112, no seu parágrafo 3º, que houve uma modificação muito importante em 2018, que pode cair na sua prova, e nas próximas aulas nós vamos finalizar a progressão de regime e os regimes prisionais, que acredito que vai ser, assim, uma grande chance de ser cobrado na sua prova em razão das modificações, tanto que a gente viu em 2018, como também em 2019, em razão do pacote anticrime. Até mais, um beijo para vocês e bom estudo!